O que é ectoplasma? E será que ele existe mesmo? Você já ouviu falar em ectoplasma? Esse nome estranho, que parece coisa de filme de ficção ou de desenho animado, na verdade está presente há muito tempo nas pesquisas sérias do espiritismo e da ciência psíquica. Mas será que o ectoplasma é realmente um fenômeno verdadeiro? Ou tudo isso seria apenas fraude ou imaginação popular? Será que médiums produzem mesmo essa substância misteriosa? Ela pode ser fotografada, pode ser estudada, ou tudo isso seria invenção de charlatões e ilusionistas? No vídeo de hoje nós vamos investigar esse mistério do mundo espiritual com base exclusivamente nos estudos sérios de grandes pesquisadores espíritas e espiritualistas, que dedicaram suas vidas à análise dos fenômenos mediúnicos e materiais. Você vai entender o que é o ectoplasma segundo os estudiosos do espiritismo, como ele se manifesta nos fenômenos de materialização, os testes científicos feitos por Crookes, Lombroso, Bosano e outros. E por fim, como devemos enxergar esse tema hoje, à luz da razão e da fé raciocinada. Então, prepare-se, porque agora começamos de fato o nosso estudo de hoje. O ectoplasma sob análise. Mito, fraude ou realidade invisível? A origem do termo ectoplasma e seu significado. O termo ectoplasma foi popularizado no começo do século XX por Charles Richet, Prêmio Nobel de Medicina e estudioso dos fenômenos psíquicos. Ele usava essa palavra para descrever uma substância esbranquiçada, pegajosa, quase vaporosa, que parecia sair do corpo de certos médiuns durante sessões espíritas. Mas antes mesmo de Richet, já se falava em manifestações materiais que pareciam surgir do próprio corpo dos médiuns. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, embora não use esse nome, descreve médiuns de efeitos físicos que possibilitavam o movimento de objetos, aparições e até toques visíveis e audíveis. Kardec não chegou a definir uma substância específica, mas deixou claro que havia algo sendo exteriorizado do médium. Mais tarde, pesquisadores como Gabriel Delany e Ernesto Bosano aprofundaram essa observação, explicando que de fato, há uma emissão fluídica, uma espécie de energia semimaterial que o médium doa, permitindo que os espíritos atuem sobre o plano físico. Segundo Leon Denis, essa substância é composta por elementos do perispírito do médium, aliados a fluidos do ambiente e à vontade do espírito comunicante. Denis nos lembra que o ectoplasma não é algo mágico, mas uma substância real, embora invisível à maioria das pessoas, e que pode ser manipulada por inteligências espirituais, como o ectoplasmage nas materializações. Agora que sabemos o que é o ectoplasma, vamos entender como ele atua nas famosas sessões de materialização, tão comuns nas primeiras décadas do século XX. Essas sessões consistiam em encontros em que espíritos se manifestavam de forma visível e até palpável, utilizando o ectoplasma do médium. O ambiente era cuidadosamente controlado, geralmente escuro ou com luz muito fraca, e os participantes eram instruídos a manter silêncio e respeito. Pesquisadores como William Crookes, Cesare Lombroso, Alfred Russel Wallace e Ernesto Bosano participaram ou estudaram de perto essas sessões. Crookes, por exemplo, conduziu experimentos com a médium Florence Cook. Nessas sessões, um espírito chamado Kate King se materializava completamente, caminhava, falava, deixava-se tocar pelos presentes e depois desfazia-se no ar, como se evaporasse. Crookes publicou relatórios detalhados, inclusive com fotografias, afirmando que se tratava de um fenômeno autêntico e que a médium estava sob vigilância o tempo todo. O que acontece nesses casos é que o espírito, com a ajuda do mundo espiritual, molde uma forma temporária a partir do ectoplasma do médium. Essa forma pode parecer humana, com rosto, mãos, pés e até roupas. Segundo Bosano, os espíritos utilizam também imagens mentais e recordações perispirituais, projetando sua aparência de encarnações passadas ou da forma com que desejam se apresentar. O ectoplasma, nesse caso, age como um cimento invisível, permitindo a construção temporária de uma aparência física que pode ser percebida pelos sentidos humanos. Fraudes e confusões. O lado obscuro do ectoplasma. Claro que, com toda essa curiosidade e mistério, o fenômeno do ectoplasma também atraiu charlatões, enganadores e até mágicos profissionais.
Alguns médiuns, buscando fama ou dinheiro, tentaram simular materializações com tecidos, bonecos ou truques de ilusionismo. Isso ocorreu especialmente entre 1890 e 1930, quando os jornais sensacionalistas e o público curioso lotavam sessões espíritas em busca de milagres. Esse contexto gerou uma desconfiança muito grande da parte de cientistas tradicionais, que passaram a desacreditar os fenômenos. Mas é importante destacar que os pesquisadores sérios, como Delany, Denis, Crookes e Bozano, desenvolveram métodos rigorosos para evitar fraudes. Exigiam controle do ambiente, verificação prévia do médium, medições, fotografia com infravermelho e até acompanhamento médico. Cesare Lombroso, que começou como cético, converteu-se à realidade do fenômeno após estudar a médium Eusápia Paladino. Ele mesmo presenciou fenômenos inexplicáveis em condições controladas. Ernesto Bazzano, em sua obra A Crise da Morte, defende que, embora haja fraudes isoladas, o núcleo real dos fenômenos é autêntico e merece estudo respeitoso e científico. Portanto, não devemos jogar fora todo o conhecimento por conta de erros humanos. Como ensina Leon Denis, toda revelação precisa passar pelo crivo da razão, mas a razão não pode recusar o que não compreende. A substância invisível que impressiona até hoje. Mesmo com o avanço da ciência, o ectoplasma continua sendo um fenômeno que intriga. Ainda hoje há médiuns que relatam sensações de exteriorização fluídica durante sessões de cura ou preces profundas. Alguns centros espíritas, com o devido preparo e seriedade, relatam fenômenos similares aos antigos. Segundo Hermínio de Miranda, na obra Diálogo com as Sombras, o ectoplasma pode ser exteriorizado inclusive em tratamentos espirituais, principalmente nas reuniões mediúnicas de desobsessão. Espíritos sofredores, em certos casos, são ajudados através do uso de ectoplasma para recompor partes do seu perispírito, danificadas por sofrimento ou culpa profunda. Maurício de Castro, em suas reflexões sobre mediunidade curadora, relata que o ectoplasma pode ser uma ponte entre os mundos, permitindo que o espírito sofredor sinta o toque amoroso, o acolhimento, e até refaça seu laço fluídico com a vida. Embora hoje as sessões de materialização completas sejam raras, o ectoplasma continua agindo de forma sutil e invisível, especialmente em atividades mediúnicas voltadas à caridade, à cura e ao acolhimento. Como disse Leon Denis, tudo vibra, tudo é força em movimento. A alma humana é uma usina divina que distribui vida ao seu redor. O que a ciência atual pensa sobre isso? A ciência materialista moderna, com sua ênfase em instrumentos físicos e análises visíveis, ainda encontra dificuldade em estudar o ectoplasma. Muitos cientistas exigem provas físicas que possam ser reproduzidas em laboratório com exatidão. No entanto, alguns estudiosos da parapsicologia e da física quântica vêm se aproximando de temas que se assemelham à ideia do ectoplasma. Conceitos como campos morfogenéticos, bioenergia, campos sutis e consciência não local começam a surgir em artigos científicos. Embora esses termos não sejam equivalentes ao ectoplasma, mostram que a ciência começa a admitir que há dimensões da realidade ainda não captadas pelos nossos sentidos comuns. Como disse Gabriel Delany, a ciência não pode rejeitar aquilo que ainda não conseguiu compreender. Seu papel é investigar e não negar. E essa é justamente a posição do espiritismo progressista. Não crer por crer, mas também não duvidar por ignorância. A fé precisa andar junto da razão, e os fenômenos devem ser estudados com seriedade e humildade. O ectoplasma é mito, fraude ou realidade invisível? Chegamos então à nossa pergunta inicial. O ectoplasma é mito, fraude ou realidade invisível? A resposta é uma realidade invisível. Embora em alguns momentos tenha sido usada por pessoas malintencionadas para promover fraudes, mas os estudos sérios, conduzidos por nomes como Kardec, Denis, Delany, Bozano, Crookes, Wallace e tantos outros, nos mostram que o ectoplasma é uma substância semimaterial, sensível, que pode ser manipulada pelos espíritos com finalidades nobres, educativas e curadoras. É o laço entre o visível e o invisível. É o fluido que dá corpo temporário ao que é eterno. É mais uma prova de que a alma vive, sobrevive
e continua sua evolução após a morte física. E como sempre nos lembra a doutrina espírita, tudo isso deve servir para nos tornar melhores, mas e humildes, mais amorosos e mais conscientes do nosso papel na criação divina. Se esse vídeo te ajudou a compreender melhor esse tema tão interessante, deixa o seu like, se inscreve no canal Alma em Evolução, ativa o sininho das notificações, compartilha com seus amigos e familiares e deixa seu comentário contando o que achou. Sua participação é muito importante e nos ajuda a levar esse conteúdo a mais pessoas. Fique em paz, siga sempre buscando a luz e lembre-se, a evolução da alma é a nossa maior missão. Muita paz, muita luz e até o próximo vídeo aqui no canal Alma em Evolução.